O Brasil tem informações chocantes e contraditórias quando se trata da violência contra a mulher. Temos a Lei Maria da Penha, uma das mais modernas do mundo no combate à violência contra a mulher, como explica a advogada Juliana Saraiva de Medeiros, especialista em direito penal. Nós temos uma das leis mais modernas, mais fantásticas do mundo, é considerada entre as 3 leis mais modernas do mundo. Ela não chega a todas as mulheres, na opinião da Maria Tereza Ferreira, integrante do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba e militante do movimento social e luta antirracista. Em relação à violência contra a mulher, a gente está falando de uma lei que é fantástica, mas a gente está falando de uma lei que não chega para quem precisa. Porque as mulheres que precisam dessa lei, elas estão ocupadas em sobreviver. Elas estão ocupadas em trabalhar para botar comida no prato dos seus filhos. Elas estão acordando 5 horas da manhã para pegar o ônibus cheio, para trabalhar das 8 às 6, para demorar 2 horas para chegar no trabalho e mais 2 horas para voltar para casa. Somos a 7ª nação mais violenta para as mulheres, de um total de 83 países, segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde. E segundo a doutora Juliana, um dos principais motivos é a banalização do tema e da gravidade dessa situação. A sociedade olhar para a violência doméstica não como algo comum, aquela situação que briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Certa vez houve uma pesquisa do IPEA nesse sentido, perguntando para várias pessoas, inclusive mulheres na rua, sobre a violência doméstica. E uma das perguntas foi justamente essa: em briga de marido e mulher, não se põe a colher? Você concorda totalmente, não concorda ou concorda parcialmente com esse ditado? E houve 83% de concordância com esse ditado, com essa frase, mostrando que a violência da mulher ainda é tratada de uma maneira um pouco banalizada pela sociedade. Uma forma de se meter a colher nessas brigas que resultam em dados tão tristes para as mulheres brasileiras é não se abster e denunciar. Ir à delegacia, ligar 180, conversar com um familiar, lembrando que em épocas de distanciamento, época de pandemia, existe esse atendimento online, as delegacias que fazem esse atendimento online. Mas para romper esse ciclo é necessário denunciar. E lembrando que se você conhece uma pessoa que é vítima de violência, você pode fazer isso. Porque sem dúvida nenhuma, aquela pessoa que consente, escuta uma briga e usa daquela frase que briga de marido e mulher, não vou meter a colher, você está também matando, você também está violentando. O ciclo de violência, ele é quebrado pela denúncia. E é nisso que nós temos que acreditar. E essas denúncias são essenciais para evitar o aumento do número de agressões. Segundo a 8ª edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizada pelo Data Senado e Observatório da Mulher contra a Violência, a rua é o local em que 48% delas se sentem mais desrespeitadas. Porém, a casa tem piorado nesse aspecto. 31% das mulheres entrevistadas são desrespeitadas dentro de seus lares. Esse número, ele é realmente assustador. Tanto é que nós temos aí mais de 50% dos casos de violência, inclusive de feminicídio, acontecem dentro da casa, pelo companheiro, pela pessoa da família, e muitas vezes essa violência acontece na presença dos filhos. E isso é estarrecedor, porque dentro do ambiente familiar, que era o local para que essa mulher ficasse acolhida, protegida, vem sendo o local em que ela é mais violada. E lembrando que a violência não é somente a violência física, nós temos várias outras espécies de violências que às vezes a mulher que é vítima não tem noção. Nós temos a violência psicológica, então com aquelas frases: você não presta para nada, você é uma inútil, se nós nos separarmos, você vai ficar sem nada, você não sabe nem trabalhar, nem cuidar dos filhos.
E até em algumas situações em que a mulher tem a liberdade financeira, muitas vezes qual que é a violência patrimonial? O marido, ele simplesmente pega o salário total, é ele o gerenciador, deixando essa mulher sem nada. Além da questão de gênero, o racismo também é uma das causas que levam à violência contra a mulher. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 registraram mais de 66 mil casos de violência sexual. Deste total, as mulheres negras foram vítimas de quase 51% dos assédios. A questão que ela é histórica, né? Quando a gente fala de mulheres negras, a gente fala de mulheres que foram retiradas de um continente e elas foram trazidas para um outro continente. Então, quando a gente está falando dessa relação de violência, propriedade e mulheres negras, a gente está falando essencialmente do período de escravidão, porque foram mulheres que foram consideradas e que foram tidas como propriedade. Foram mulheres que foram trabalhar no campo, foram mulheres que foram trabalhar dentro de casa, enfim, foram mulheres que tiveram o trabalho como a sua essência, como o seu princípio de vida em relação à sua sobrevivência e em relação a estar em outro lugar completamente diferente daquele que elas nasceram. Então essa relação de trabalho, ela também fica evidenciada na relação da propriedade. Porque eram mulheres que eram tidas como parte do entorno, né? Como que estava dentro da cerca. E aí, quando você pega um corpo e você tem esse corpo como sendo seu, como sua propriedade, você vai dispor dele da maneira que você bem entender. A escravidão e a posse das mulheres negras, que eram vistas como propriedade, se refletem até hoje em nossa sociedade, como nos explica Tereza. A relação com o racismo e as mulheres negras, ela começa no período da escravidão e isso se estende, né? E aí a gente vai falar que a gente tem um país que foi estruturado a partir do trabalho escravo. Então, se você tem uma sociedade que ela se organiza a partir da escravidão, a gente vai ter uma sociedade que é a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que vai desrespeitar esses corpos pelo simples fato deles serem corpos negros. Para mudar isso, precisamos de políticas públicas sérias e comprometidas com a diversidade, como as que são propostas aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. A gente precisa de política pública de comunicação e a gente precisa de política pública de boa vontade. A gente precisa de política pública de governante comprometido, a gente precisa de política pública de responsabilidade do Estado. Afinal, há um futuro pela frente e ele depende de nós. Sempre tem um futuro, né? Se a gente olhar para frente, a gente tem condição de rever a nossa história. Mas eu também penso que antes da gente rever a nossa história, a gente tem que rever a nossa postura. A gente precisa rever o nosso comportamento, né? A gente não tem uma sociedade estruturada pelo racismo porque ele brotou do chão, né? A gente tem uma sociedade que é estruturada pelo racismo e pela violência porque as pessoas são racistas e violentas. Então, na medida que cada um de nós rever o seu comportamento, é quando a gente vai ter um futuro melhor. Porque para o futuro ser melhor, ele não vai depender de Deus, nem de Jeová, nem de santo e nem de vela. Ele vai depender das pessoas, do comportamento das pessoas em relação às outras. Vai depender da quantidade de respeito que a gente tem por essas pessoas. Vai depender da quantidade de disposição que a gente vai ter, né? Não só de rever os nossos privilégios, mas principalmente de rever o nosso comportamento. O futuro, ele há de ser brilhante, mas para que ele seja brilhante, a gente vai ter que dar uma polida na gente, no nosso interior, na nossa consciência, né? Principalmente no nosso compromisso e na nossa responsabilidade em fazer com que esse futuro seja brilhante. Lembrando sempre que homicídio passional, matar por amor, sem dúvida nenhuma, esse é um termo um tanto deturpado. Quem ama não mata, quem ama protege. Não se cale, denuncie, ligue 180.